informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Soja tem previsão de render 12% a mais com clima favorável aqui no estado. Exportações fecharam 2019 com queda de 8% em Mato Grosso do Sul. Showtech em Maracaju levará discussão sobre tecnologias para o milho safrinha. Disponibilidade interna de arroz em casca deve ser a menor em 35 anos. Produção de grãos pode alcançar um novo recorde com 248 milhões de toneladas. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Dia de sol e aumento de nuvens de manhã nessa quinta-feira em Dourados e região. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Calor de 35 graus. Acelere com a Ford, o SUV campeão, o carro mais completo do mercado, o mais barato do Brasil, pode ser seu nas concessionárias Ford. É isso mesmo, EcoSport Direct 2020, motor 1.5 automático completo, a partir de 51.990 à vista, na venda direta, condição exclusiva para PCD. Não deixe passar, passe nas concessionárias Ford, no trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 185,00 pela arroba do boi gordo a prazo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou R$ 180 à vista. Vaca gorda R$ 170,00 no Brasil Global à vista e a R$ 175 no Friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 40,00 e a de soja a R$ 78,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, informou que 241 novos surtos da peste suína africana foram notificados no mundo entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro. Com isso, o número total de surtos subiu para 12.219.
sendo 8.273 somente no Vietnã. Dos novos surtos, 239 foram notificados pela Europa. Os dados foram publicados em levantamento quinzenal divulgado ontem pela OIE. A safra de soja em Mato Grosso do Sul está com bom desenvolvimento, diante da intensidade de chuvas registrada nos últimos dias. Em comparação aos dados da safra anterior, a área plantada cresceu aproximadamente 6%, passando para 3.163.000 hectares. Para tanto, é esperado um aumento de 12,5% em relação à expectativa do volume de produção de grãos, indo para 9.900.000 toneladas na safra 2020. Os dados são do primeiro boletim da Casa Rural de acompanhamento da safra da FamaSul. O levantamento ainda aponta que a produtividade para a próxima safra aqui no estado está estimada em 52 sacas por hectare, diante de 48 sacas colhidas em média no ano anterior. Mato Grosso do Sul fechou o ano com queda de 8,3% nas exportações, com 5 bilhões e 200 milhões de dólares em negócios. No estado, os resultados no comércio exterior foram piores em relação a 2018. Com relação aos principais produtos exportados, a celulose apareceu como o primeiro produto na pauta de exportações, com 37,9% do total exportado em termos do valor. As vendas somaram 1 bilhão e 900 milhões de dólares no ano passado. O segundo lugar foi ocupado pela soja em grão, com 21,6% de participação nas vendas e 1 bilhão e 100 milhões de dólares comercializados. Já a carne bovina ficou em 774 milhões de dólares vendidos, seguida do milho com 437 milhões de dólares. Uma onça pintada foi encontrada morta em área de conservação da Serra do Amolar, no Pantanal, a 140 quilômetros de Corumbá. A carcaça do felino foi encontrada no domingo e, na terça-feira, técnicos do Instituto do Homem Pantaneiro e policiais ambientais foram até o local para pegar mais detalhes sobre o animal, como idade, sexo e as possíveis causas da morte. As onças da área de conservação da Serra do Amolar são monitoradas por especialistas por armadilhas fotográficas desde 2015. Diante dos bons resultados obtidos em 2019, como um todo, e dos crescentes investimentos da indústria na batata pré-frita, a estimativa é de que a área de batata de 2020 aumente 3,6%. Na safra das secas, o aumento deve ser pequeno, devido aos diversos problemas de produção que costumam ocorrer no período e a baixa disponibilidade de sementes. Nesse cenário, a oferta não deve se elevar. Já na safra de inverno de batata, caso os preços continuem satisfatórios, o aumento de área pode ser maior, o que pressionaria as cotações. Os investimentos só não serão maiores porque boa parte dos lucros de 2019 foi usada para quitar dívida de anos anteriores. A safra de grãos, cereais e leguminosas em 2020 deve registrar 2 recordes consecutivos, tornando-se as maiores da série histórica iniciada em 1975. Com 241 milhões e 500 mil toneladas em 2019 e 243 milhões e 100 mil toneladas em 2020, as duas safras superam o recorde anterior de 2017 de 238 milhões e 400 mil toneladas. As informações são do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado ontem pelo IBGE. Em 2020, deverá haver o crescimento de 1 milhão e 600 mil toneladas em relação a 2019. O pesquisador do IBGE, Carlos Barrada, explicou que o recorde consecutivo ocorre após uma quebra de safra em 2018, comprometida por problemas climáticos de seca e aumento de temperatura enfrentada por estados como Paraná, São Paulo, Goiás, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em 2019, o milho safrinha bateu índices notáveis em Mato Grosso do Sul.
Ao todo, foram colhidas mais de 12 milhões de toneladas na safra 2019. O volume foi recorde para o estado e 55% maior que as 7.840.000 toneladas colhidas na safra anterior, ou seja, em 2018, segundo dados da AproSoja-MS. Com esses números, Mato Grosso do Sul alcançou o posto de terceiro maior produtor de milho segunda safra, ficando atrás de Mato Grosso e do Paraná. As adequações do plantio do milho safrinha garantiram resultados com maior produtividade, conforme explicou o pesquisador Aildson Pereira Duarte. Esse pesquisador é um dos palestrantes do Showtech 2020 e vai falar sobre desafios para o milho safrinha de alto desempenho. Outro ponto que garante boa colheita do milho é a utilização de novos híbridos, que são mais tolerantes à seca e têm maior potencial produtivo. Entre os fatores prejudiciais à lavoura estão o uso de adubação similar por várias safras e manter a produtividade com o aumento dos custos de produção. Uma das soluções indicadas por Aildson é investir no manejo de solo com o objetivo de proporcionar maior armazenamento e retenção de água. O consórcio safrinha e braquiária aumenta a cobertura do solo e a palhada auxilia no armazenamento hídrico, citou o pesquisador. Além disso, segundo Duarte, analisar o solo antes do plantio é fundamental. A dica é utilizar resultados de análise de solo para a recomendação da adubação, da administração de fósforo e enxofre e ainda a antecipação da adubação nitrogenada na cultura. Para falar mais sobre esse assunto, o pesquisador, que faz parte do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, participará como palestrante na próxima edição do Showtech, um dos maiores eventos do agronegócio do país, que acontecerá em Maracaju de 22 a 24 de janeiro. A sua palestra Desafios para o Milho Safrinha de Alto Desempenho fará parte do painel Safrinha no dia 23 de janeiro. De acordo com o levantamento do CPEA, o cenário de oferta e consumo de arroz no Brasil sinaliza com a menor disponibilidade interna, observada desde 1985, de 12 milhões e 100 mil toneladas, podendo também chegar a um dos mais baixos estoques de passagem, que é, entre uma safra e outra, de 437 mil toneladas em fevereiro de 2021. Quanto ao consumo interno de arroz, segue em queda no Brasil, fator que, a médio prazo, deve pressionar as cotações para baixo. Segundo dados da equipe de custos agrícolas do CPEA, em relatório divulgado em setembro de 2019, nos últimos 10 anos safras, o patrimônio investido na produção de arroz no Rio Grande do Sul, por exemplo, não foi remunerado, ou seja, não deu lucro. Assim, para a safra 2019 e 2020 é esperada a menor área de plantio desde o primeiro registro da Conab, de 1.670.000 hectares. Ainda segundo a Conab, dados de dezembro de 2019 indicam a produção brasileira de 10.520.000 toneladas de arroz em casca em 2020, um pouco maior que a da safra anterior. A estimativa da safra 2020 de grãos aponta uma produção de 248 milhões de toneladas, com aumento de 2,5%, ou 6 milhões e 100 mil toneladas a mais em relação a 2019. Os números registram um novo recorde da série histórica e foram divulgados ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em seu quarto levantamento. A expectativa para a área plantada é que sejam cultivados 64 milhões e 200 mil hectares, ou equivalente a uma variação positiva de 1,5% em comparação à da safra anterior. As condições climáticas, que apresentaram certa instabilidade no início do plantio de verão na maioria das regiões produtoras, tomaram agora um novo ritmo com a normalização das chuvas. A perspectiva é que os níveis de produtividade apresentem bom desempenho nessa etapa. A cultura da soja, que vem mantendo a tendência de crescimento na área,
nessa safra também deve crescer a produção em 2,6% em relação ao ano passado, chegando a produzir 122 milhões e 200 mil toneladas. Os negócios realizados nos primeiros dias de 2020 têm sido preocupantes para o produtor de ovos. O mercado de ovos esteve parado nos últimos dias do ano passado, causando represamento do comércio nas granjas, enquanto no comércio varejista os estoques foram mais que suficientes para atender o consumo. Assim, diante da necessidade de dar vazão aos seus excessos de produção, os avicultores fecharam negócios a preços vantajosos e mais baixos para os compradores. Nesse curto período do ano de 2020, o produtor de ovos sofreu 3 baixas de preço. A primeira logo no primeiro dia de negócio deste ano, a segunda no encerramento da semana passada e a terceira na abertura dessa semana. Com isso, o preço do ovo retrocedeu quase 21% em relação ao praticado no último dia útil de dezembro. As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias pela indústria a concessionárias no Brasil devem crescer 2,9% em 2020, após uma queda em 2019, apontaram projeções da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. As vendas dessas máquinas desse ano estão estimadas em 45 mil unidades, de acordo com a Anfávia, diante das 43.700 unidades em 2019, quando foi contabilizada a queda nas vendas de 8,4% frente a 2018. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Reforma tributária deve ter texto único. Em fevereiro, Câmara, Senado e Governo devem voltar a se reunir para acertar a tramitação da reforma tributária. A ideia é reunir as propostas que já tramitam nas 2 casas legislativas, mais as sugestões do Governo, e elaborar um texto único. A proposta da Câmara pretende simplificar o sistema, substituindo os 5 tributos que incidem sobre o consumo pelo novo imposto sobre bens e serviços. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, faz parte da comissão especial da Câmara sobre a reforma e defende o texto que vem sendo analisado pelos deputados. O mais importante dessa reforma tributária é a simplificação. Mas o objetivo dessa proposta é eliminar tributos, criando um tributo que é muito mais simples de apurar e de poder pagar. Porém, a carga tributária ela tende a ser neutra. A ideia é que não somente a carga tributária, nem se diminua a carga tributária. Muitas pessoas questionam se não poderia pagar menos imposto, que é importante, que o brasileiro acha que paga muito imposto, mas a verdade é uma só. A nossa carga tributária é do tamanho do nosso Estado e não dá, nessa reforma, para pensar em reduzir carga tributária. Mas um grupo de deputados da oposição apresentou um texto alternativo para promover uma reforma mais ampla. É o que explica o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, também da comissão. A PEC 45 não só elimina impostos, ela tem uma natureza regressiva na medida em que ela institui tributação da cesta básica, por exemplo, que hoje é isenta. Então, nós precisamos aprovar a tributação progressiva da renda e do patrimônio dos muito ricos, a cobrança de tributos sobre lucros e dividendos. Assim, realmente, nós poderemos reduzir os tributos hoje incidentes sobre a classe média, trabalhadoras e trabalhadores. O governo já sinalizou que concorda com mudanças no imposto de renda e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado na criação de um tributo sobre operações financeiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.